posso contar no momento, né, no que horário. Bom, que bom que tu te deu conta. Quem é que vai pra cadeia do... O problema, sabe, mas tu sabe qual é o... Rabo do burro. Sabe qual é o grande problema? O grande problema de tu morder uma maçã e ter ali aquela... Calma. Aquele bichinho sempre que tem, né? Sei lá, a minhoquinha dentro da maçã. Sabe o que é pior que isso? Só ter metade do bichinho. Meu Deus, que piada. É isso, rapaziada. Você que tá no almoço, um beijo grande pra você. Vou até você aí, perto desses caras. Que piada. Vamos lá, lista de dispensa, tá na tela. Gemerson, Natan Pescador, Pavon, Luan Cândido, Gabriel Silva, João Lucas, Ribeiro. Pô, em época de Ribeiro. festa junina, Ribeiro, acerte a argola. Olha aí, ó. Pois é, mas esse bichinho é bichinho da goiaba, né? Por isso que eu deixei quieto. Ai, meu Deus do céu. Pô, tentei adaptar a piada, cara. Desculpa. também. Não O que fui mais me feliz. chama atenção nessa lista de dispensa... Eu gosto da coragem, eu acho É bom que- isso. A que galera Todo fica mundo aqui tem desenhando. pai, tá, Bruno? O que mais me Porque chama... o cara que contrata, depois tira o corpo, Some, né? né? Todo mundo aqui tem pai. Tem... Mas isso é legal falar, hein? Quem trouxe Gemerson? Quem trouxe Pavon? Foi... Não, aí Quem é trouxe? boa. Assim, ó, o Grêmio trocou o departamento de futebol, né? O Guto Peixoto e o Rossato assumiram nesse início de ano, no lugar do Antônio Brum, que estava no passado, no início da gestão era o Calef. Então, cada um tem um ponto diferente. Por exemplo, o Natan Pescador era Calef e Brum juntos, né? Depois o Gemerson veio e o Calef já não estava. Mas assim, o que mais me chama a atenção é que são algumas contratações bem recentes, O gente. Gabriel Silva não dá pra colocar, veio da base, é né, da base. cara? Esse eu acho. Não, tá na informação, como ele Tá, se ele vai dispensa. ser, mas é que ele tá rodando já vários clubes há um bom tempo. Perfeito. entendeu? Mas Mas não é é que uma contratação ele tá equivocada. na lista, né? Não é uma contratação equivocada. Agora, me chama a atenção o seguinte: João Lucas e Luan Cândido foram contratados neste ano. Menos de 6 meses depois, eles já estão numa lista de dispensas, surpreendendo um total de 0 pessoas, ou melhor, de algumas poucas pessoas que são justamente os dirigentes do Grêmio. O João Lucas, quando foi contratado, a gente olhou para o plantel e pensou, mas o Grêmio tem o João Pedro e tem o Igor Serrotti, que está se destacando lá na seleção brasileira de base. Por que mais um lateral? Eu recebi uma ligação do Gabriel Carneiro, meu amigo jornalista, que é santista, e ele me disse, o João Lucas foi um dos personagens principais do rebaixamento do Santos. O que explica contratar um jogador como e pelo esse, preço, né? com um investimento ainda Aí que sendo tá. feito, mais de R$1 milhão, mais uma parte do Tassiano, etc. Aí tu pega o Luan Cândido. O Caixinha, numa conversa com uma pessoa próxima ao Grêmio, ironizou a contratação do Luan Cândido. Então, por que o Grêmio não ligou para algumas pessoas que conheciam o jogador? Contratou aos 49 do segundo tempo, desesperado por um lateral, veio nas últimas horas da janela. O Gemerson, a torcida do Corinthians não aguenta mais ver a cara do Gemerson, e ele foi pro Galo por isso. E a torcida do Galo também não aguentava mais ver o Gemerson, e aí foi lá o Grêmio ajudar o Atlético Mineiro a contratar o Gemerson, nunca jogou bem. O Natan Pescador, então, tem uma lista de clubes que ele já jogou, e em quase nenhum ele teve destaque. Talvez a melhor passagem dele tenha sido no Fluminense, onde ele deu alguma resposta e nem era titular, era reserva. O Pavon, talvez seja o principal nome dessa lista, né? O Grêmio pagou 20 milhões praticamente de reais no Pavon. O Grêmio, na época, eu lembro, liberou o Ferreirinha por um pouquinho mais de 10 milhões de reais para o São Paulo. Eu não estou dizendo que o Ferreirinha era uma grande contratação, um grande jogador, mas entre Ferreirinha e Pavon, Ferreirinha ainda me servia e não precisava pagar por ele. Isso demonstra, né, isso escancara o erro de avaliação nas contratações, e claro que a gente pode ir além, a gente vai depois, porque essa é uma lista de dispensa, depois a gente vai apresentar uma lista de negociáveis. Mas é isso que uma direção amadora fez com o Grêmio, e é por isso que hoje a gente precisa se preocupar com parte de baixo da Tu vê tabela. que o problema não é seguinte, grana. Tu vê que o problema, em tese, o problema não é dinheiro. Em tese, o problema não é grana. É claro que não. É realmente saber observar e escolher. Saber observar e contratar. Eu Então, acho que assim, não, ó, não é nem em tese, Pedro. É na prática mesmo. não O é valor dinheiro. está sendo casado e os jogadores porque isso sob aí, esse nível. Porque esses jogadores custaram uma Babilônia, tá? Hoje no futebol, 4 milhões, Ribeiro Neto. que nós estamos normalizando algumas é uma coisas. grana. Só uma Sim, pergunta, mas, só então, assim, fazer uma pergunta. É conhecimento de quem tá lá realmente que não tem um... Teve aporte de parceiro ou é dinheiro do clube? Não, esses aqui, dinheiro do Esses clube. aqui.
Tudo dinheiro do clube. Esses Contratação aqui, do Grêmio, né, isso. Tu sabe, vou dizer uma coisa. A frase Grêmio. que tu e o Arnott falaram, que é muito popular hoje em dia, né? Que todo dia sai um esperto e um trouxa, tá? Eu vou dizer para vocês que a coisa não é bem assim. Se tu pegar o Natan Pescador, por exemplo, Olha que o telão te desmente, hein? O quê? A frase, ela existe. Não, tá bem. O telão te desmente. A que frase existe. Tá bem. O Eu tenho Grêmio... 6 nomes aqui, Perfeito. 5. Vou tirar o Gabriel. Tá bem. O Grêmio foi o dessa vez. Mas o Grêmio já fez outros também, tá? A próxima tela vai mostrar que o Grêmio segue muito forte saindo de casa. Só vou dizer, com um papel bem definido. Sabe qual é o problema de aparecer o outro trouxa agora? É o salário que eles ganham. O Grêmio tá querendo negociar o Natan Pescador, há tempo. Ninguém quer. Só tem uma maneira. E Só ele tem não uma maneira. quer sair. Só sabe tem uma por quê? maneira. O Grêmio vai pagar. Porque ele O ganha Grêmio vai muito. pagar. O Grêmio vai ajudar a pagar. Tá? Eu nem sei quanto é que ganha o Jefferson, não sei quanto é que ganha o Pavon, tá? Mas esses caras não querem sair. O João Lucas, por que ele não quis ir pro Juventude? Estrutura aqui é melhor, salário é bom, contrato não sei até quanto. Pra que ele quer sair? Capital. Entendeu? Capital. Quem é que vai Mas ele querer não tá pagar? errado. Ele não tá errado. botar o Grêmio falando, trazer tô falando mal do Grêmio. Claro, entendeu? isso, ele não Porque- quer, mas é claro que não E tem vou que dar ir. um adendo, e vou Ele dar não um pediu adendo pra a vir isso que tu pra tá cá, falando. cara. O Grêmio foi lá e trouxe ele. Ele não brigou, E vou dar um adendo É. no que tu tá falando, porque o Inter já passou por isso, tá? Tu chega assim, ó, beleza. O João Lucas não quis voltar, né? Eu não quis ir pro Juventude, eu não quis sair do Grêmio e tal, porque ele ganha muito bem, tem estrutura, tudo bem, como o Ribeiro falou. Aí o seguinte, eu preciso de um substituto pro João Lucas. Eu preciso contratar, eu sou dirigente do Grêmio, né? Um processo empático. Aí eu chego no empresário e digo o seguinte, cara, eu preciso aí desse teu lateral aí e tal. E aí o cara vai chegar e vai dizer assim, beleza, quanto que o João Lucas ganha? Vamos supor, 500? Tá, por 700 por mês ele vem. Claro, é isso Mas, aí. como assim 700? Tu tá louco? O cara que não resolve ganha 500. O meu que vai te resolver não vai ganhar E menos sabe de o que 500. que é? Eu não talvez sei se não o resolva também. Eu não E sei talvez se não resolva eu também. não sei se foi o Bruno, se não foi tu me desculpa, tá? Mas é que eu acho que eu ouvi de ti na rádio isso aí. Vamos ver. O Natan Pescador, o Grêmio não queria fazer um contrato de 3 Eu anos. falei ontem à noite. Tá? Então foi verdade, né? Só que o Renato insistiu tanto, que os caras que tiveram que contratar por 3 anos um jogador que era um grande ponto de interrogação. E assim vai, outros tantos, porque é óbvio, eu me coloco, os jogadores estão na dele do empresário, não, eu vou, mas eu quero contrato de 3 anos, é óbvio, quem é que vai querer? Olha só, e esse é um problema para essa próxima janela, tá? Vamos admitir que o Grêmio queira contratar jogador X, tá? O ideal seria, não, a minha gestão vai até o final do ano, né? Então eu vou contratar até o final do ano. Ninguém vem, velho! Ninguém vem. E como é que tu vai deixar uma herança para a próxima gestão? E eu digo Já isso, tá aí a inclusive... herança. A herança já tá aí. E na janela eu vou dizer, inclusive, sobre vendas. Tem 2 coisas que estão pipocando aí, tá? Que é o Alisson, que certamente vai receber proposta, e esse é o cartão, é o cheque que o Grêmio tem, tá? E tem até um menino Jefinho, que o Grêmio quer tocar lá pra Arábia. Pra ontem, quer Tá? vender. Peraí um pouquinho. Não. Deixa esses negócios pra próxima gestão. Não, o Jefinho não tem o que fazer, né, velho? Mas o Jefinho vai funcionar pré-contrato agora, sim. Exato, por isso que não tem como deixar assim. Vai perder? O Ribeiro Tem que se renovar mexer. o contrato. Bom, aí é outra coisa. Sabe onde é que o Jefinho pode parar? Aí sim. Sabe onde é que o Inter, Jefinho... No Inter. E aí? Não, aí sim. Renovar o contrato, ok. Eu só tô dizendo que não tem como deixar assim, porque senão ele sai de graça. Ribeiro, se tu pegar a linha de cima do Mas nosso... por que... Só um pouquinho. Aham. Por que ficou nesse ponto? O Kaique, por que teve que ser doado? Também. Porque o Grêmio não Chega tudo não em final fez de as contrato. coisas Tá certo. antes. Tu tá certo. O Grêmio não vislumbrou os jogadores da base antes. Aí chega na hora, vamos lá, faz qualquer Ribeiro, negócio que deixa eu eles te vão falar o embora. seguinte, deixa eu te falar o seguinte, Agora, esse é o maior É que o atestado. guri da base não pode ganhar um contrato longo e uma valorização. Agora, o Natan Pescador pedir 3 anos ganha. Isso, mas aí que tá. Esse é o maior atestado que o Grêmio não tem um olhar pra base. Claro que não. Não tem Esse é o política ponto. de base. Não tem política. Por quê? Porque aí tu vai lá e busca o Gemerson, o Natan Pescador, o Pavon. Ah, mas vocês estão sendo engenheiros de obra pronta. Gente, todo mundo sabia que o Gemerson não daria certo. Era só buscar o histórico. Mas não é- o é mesmo outro problema, histórico do outro. Natan, o mesmo O do problema- Pavon. o problema é muito O Grêmio maior. apostou, Ribeiro, em solução mágica. Sabe aquela ideia?
A ideia, eu já falei isso, né? Vocês ficaram bravos, os gremistas ficaram bravos. O Grêmio recupera jogadores. Pois é. Para com essa conversa. O Grêmio não recupera jogador ruim. E deixa eu te fazer uma Aí pergunta. que tá o Não detalhe. recupera. Não, a imortalidade. eu quero dizer fazer- que o Renato recupera jogador Não abaixo, recupera. não, Vocês vão jogador entender. sem qualidade não tem como, cara. E se nós pegarmos a linha de cima do nosso telão, quantos clubes não quiseram mais Não. Gemerson, Não. Natan e Não, Pavon? Não Quantos? tem como. 12 clubes Não ao tem todo. como, Mais. mas para justificar esses aqui, a história do Grêmio recupera jogadores foi vendida. Não. Aqui no Grêmio vai jogar, aqui vai ter Vale, sequência. vale. O que foi Que é dito? isso? Eu tenho uma pergunta O que foi pra dito fazer. esses dias aqui é que a preferência de um jogador entre jogar no Fortaleza e no Grêmio estava equivocada pelo tamanho e pelo que o Grêmio apresenta e porque aqui não tem dia 39. Porque aqui pinga em dia. É. Também Eu quero tem te dizer isso. o seguinte, vamos fazer uma pergunta pro Bruno, tá? Bruno, olha a pergunta que eu faço. Tu tem absoluta certeza que no próximo jogo do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o Alisson é titular? Tenho. Tu tem absoluta certeza? Tenho. Tá? Eu não tenho, tá? Então eu vou te falar, ele vai ser titular. Tá. Porque é o seguinte, aqui é assim. Ele é o melhor jogador do Grêmio. Sim, mas demorou quanto tempo para Ah, se ver isso isso? sim. Tá? Aqui, assim, o Gustavo Nunes só foi jogar porque se machucaram todos. Porque não tem ninguém pra botar. Esse é o ponto. Aí entrou, tá? Isso aconteceu Sim, o com Alisson o só PP, tá jogando porque aconteceu ele é o com o melhor. Cebolinha, entendeu? O Arthur, O para Gonçalo jogar, tá teve fora que o também. Michael empurrar. Ó, Renato, põe o Arthur para jogar. Então é isso. É esse que é o problema. Tu não tem visão sobre a base e tu não tem aposta sobre a base. Tu não tem visão Tá. sobre a base porque tu não vai na base. Porque tu não vai, isso. por exemplo, lá em Alvorada. Ah, porque tu não pois vai é. lá em Eldorado. Por exemplo, tá? Vou te dar um Renato, exemplo. o Filipão- tu não o enche Filipão uma salvou a mão vida de do Riquelme, vezes tá? que o Renato foi na talvez. O Filipão Eldorado. salvou a vida do Talvez. Ricardo, foi lá e disse assim, não, deixa ele aqui. Aqui, ó, vou dar um exemplo longevo. Não vou para não dizer que estamos batendo aí na gestão. Alisson ganhou um documentário agora do Liverpool, Isso é. goleiro, que todo mundo execra no Brasil porque não joga no eixo Rio-São Paulo, né? Porque se jogasse no eixo Rio-São Paulo era o melhor goleiro do mundo. Ganhou um documentário. Só jogou pelo Inter porque os 4 goleiros antes deles lesionaram. Então é isso que não tem política. E outra coisa que está acontecendo, os jogadores atualmente da base não estão conseguindo dar resposta técnica. Eles dão resposta financeira. Apareceu, surgiu, proposta, vende para tapar qual buraco? Esse aqui. É isso aí. Esse aqui. Esse Aí tá um Exatamente. buraco dessa Eu quero virar a tela aqui. aqui. Eu quero virar a Se tela tu aqui. pegar jogadores hoje, assim, pegar o elenco do Grêmio rapidamente, o Gemerson, por exemplo, é um jogador que está na tela, o Vieri joga muito mais do que ele. Se tu pegar o Luan Cândido, por exemplo, o Pedrinho que está na base, Tá arquivado. não perde em nada Foi pra ele. arquivado. O que aconteceu com o Pedrinho Gabriel é um escândalo. O Camilo, Foi arquivado. É um o Camilo, escândalo. o Ronald joga mais do que ele. O Natan Pescador, o Riquelme joga mais do que ele. Perfeito. O Alisson joga mais do que todos os pontas que foram contratados a peso de ouro. O Jardiel joga melhor do que o Arezo. Que é outra- e assim por é outro diante. ponto, O Igor né? Serrote é melhor do que o João Lucas. É claro que tu tem que ter uma mescla, né? Tu não pode jogar todos os Claro. garotos, tem que ter uma mescla. mas é por isso que tem mas que tu tem que botar, dar né? oportunidade. Cara, assim, ó, vou dizer uma Mas eu coisa nem tô, pra pra vocês. tu ver tá? como eu nem falei de titulares. É. Não, Eu tô eu falando, quero essa cara. opção. No mínimo, estar à frente É da isso, o hierarquia cara ser do opção. Bagre. Eu vou- Opções melhores do que os que estão Eu aí. vou dizer uma coisa aqui, tá? Que vale para todos os candidatos e os futuros candidatos. Eu não sei quantos seremos na seleção do Grêmio. Mas já temos alguns postos aí, tá? Gente, hoje o que está posto, pelo que me parece, é que é quem tem mais dinheiro. Que é muito bom, que é fundamental, eu diria. Tá ótimo. Eu quero saber quais são os projetos de política de futebol que esses candidatos têm. Porque aqueles que não incluírem a base, que eu até vou dizer, eu acho que a safra da dupla Grenal não é legal. Mas por que faltou o quê? Faltou uma visão de política. Há quanto tempo o Arsenal Inter não produz um extrema? Cara, eu não lembro. Os caras já mas o Caio não era centroavante na base. Virou extrema depois quando o Abel quis usar ele, tá? Tyson, talvez, não sei. e mesmo É assim- muito tempo não se produz. Então, assim, ó, a base não tem política. A política, ainda mais agora que se reclama tanto que Palmeiras, Flamengo, Botafogo, a SAF tem mais dinheiro. Eu quero dizer o seguinte, tu vai até encontrar algum time da dupla Grenal que obteve sucesso sem a base. Mas a grande maioria dos títulos da dupla Grenal tiveram um grande aproveitamento da base.
Puxem pela memória. Entendeu? Os mais E recentes essa do política Grêmio. foi esquecida. Por quê? Porque a base não senta na cadeirinha do lado, entendeu? E dá entrevista na sala de entrevista lá. Ela não dá manchete à base. Só que tem um outro cuidado que entendeu? a gente tem que tomar aqui, tá? Um outro razão, tem cuidado. razão. E um outro cuidado que é o seguinte, aqui já tá os jogadores que têm status de negociáveis no Grêmio. O outro cuidado é o seguinte, via de regra, isso não é política, tá? Isso é regra, que acontece tanto no Inter quanto no Grêmio. Acontece nos dois, tá? Sabe quando é que tu recorre à base? No desespero. Isso. Não, claro. Quando Pra tá queimar, quando a pra água, queimar, quando onde a a água chance tá lá de onde o queimar Vitão é falou. muito maior. Isso. Se o time tá encaixado, tu não dá chance pro garoto. Porque não tem projeto. Claro! Não tem Agora, se tu tá política. desesperado, tu vai... Cara, tem algum extrema aí na base, aí Isso o cara tem o fulano, mas não tá pronto, mas me manda. Isso aí. É só tu olhar E se agora. der certo, Pega o Inter. ufa. É um Aleluia! milagre, é um milagre. Pega o Inter no Ninguém último jogo. vai na base, né? Pega o Inter no último jogo. Iago Noal. Não jogava 5 anos pelo Inter. Aí não tem Alan Patrick, né? Que já estava de férias por causa do terceiro cartão amarelo. O Romero já- Os já outros já se viram. estavam mal. O Romero provavelmente já viram que não serve. Né? Tem contrato até dezembro aqui agora, né? Obrigado por nada, Não, esse é basicamente. outro caso, né? Busca o Romero, trava a base, mesma Tá, coisa. exato. Aí o Iago Noal é colocado lá pra jogar, pra resolver o problema, pra criar do lado do Ronaldo. Ele acaba o jogo em Belo Horizonte do lado do Ronaldo pra abrir um meio-campo. Aí não dá pra ser feliz. O Vamos lá. Gabriel Carvalho foi vendido assim, ó, rapidinho. Por quê? Porque tem uma dívida pra pagar, né, cara? que vender. Exato. Tu tem um monte de gente ganhando Bruno, milhões, vamos lá, tá aqui a bilhões. lista de jogadores que têm status Aí de tá. negociáveis no Grêmio Perfeito. hoje. E a gente está indo nessa linha, né, do que o jogador representa hoje e do que ele representava também quando foi contratado, até para não cometer uma justiça com o dirigente, porque daqui a pouco, na época, todo mundo aprovou a contratação e hoje seria muito fácil bater. Eu acho que o Cristaldo não foi uma contratação equivocada, acho que o Cristaldo deu uma resposta. 4 milhões de dólares. Eu sei, velho. Fui eu que botei no grupo, inclusive, hoje o valor ali. Seguinte, a gente vai botar a tela aqui com os valores. O Cristaldo, ele deu uma resposta. Não é fácil encontrar um meia. O Grêmio foi lá na Argentina, pegou um cara que surgiu muito bem. Quando ele veio pro Grêmio, ele veio como o melhor jogador do Campeonato Argentino. Ele não é um baita meia, até porque ele nem tem características para Ele isso. não é meia, cara. Exato, foi o que eu acabei de falar. Ele não tem características para isso. Ele é mais meia atacante. Ele pisa na área, ele muito mais ocupa espaço do que coloca o jogador em projeção. Agora, eu não posso dizer que essa foi uma contratação equivocada. Porque aí é ser oportunista. Eu acho que ele deu resposta sim, assim como ele oscilou, assim como ele apresentou as características dele e jogou dentro das suas limitações. Agora, os outros, aí não tem como. O Arezzo, eu já falei aqui, não tem condições de vestir a camisa do Grêmio. Um jogador que surgiu bem no Peñarol, que tem uma história que ninguém discute, mas que a gente sabe o tamanho do Peñarol já há muito tempo. Depois ele vai para a Europa, não joga nada e vai lá o Grêmio pagar 20 milhões de reais no Arezzo. O Aravena, a gente estava falando aqui sobre pontas agora. Qualquer guri da base joga mais ou no mínimo igual. Pegar o guri razoável da base vai jogar igual o Aravena. Só corre. E fechando a lista com o Cuejar, eu acho que aí foi um ponto bem interessante, tá? O Grêmio contratou como o grande reforço desse início de ano. Pensando que o Cuejar realmente era um baita volante. O Cuejar era um bom marcador, gente. Se limitava a ser um bom marcador. E dos melhores marcadores, sim, do futebol brasileiro. Carregava o piano para aqueles craques do Flamengo. Mas ele nunca foi um camisa 8 como se imaginou, de saída de bola. E não é mais o mesmo dos tempos do Flamengo, porque a idade chega para todo mundo. Então, tá muito claro o equívoco que foi feito e o fruto que a gente colhe Só hoje. tem um detalhe aí no Cuejar, é um jogador que o Mano Menezes aprecia muito, né? Onde o Mano passou... Qual Cuejar? Oi? Qual pergunta? Bom, essa é uma pergunta a ser respondida, mas assim, o Mano... E nós estamos falando em status de negociável, né? Então eu acho que parte do Mano Menezes, essa dependência ou até pendência do Cuejar, tá? Eu acho que o Mano Menezes... Acho não, tenho certeza, vai apostar muito nesse jogador. Quando teve em todos os clubes onde passou, pediu esse jogador, né? E agora ele tem esse jogador. Vocês querem Mas ver? assim, ó, os dois das pontas, Cuejar e Cristaldo, tá? Eles têm esse status hoje. Um se justifica pelo que o Bruno já disse. Agora o outro vai se justificar, a permanência, eu tô dizendo, a pedido do Mano Menezes. Talvez os do meio ali, talvez não, com certeza, Arezzo e É Aravena que depende. devem... Agora o Mano- voltamos ao que o Grêmio disputa. Mas o Mano Tudo vai vai apostar ter a no ver Cuejar. com o que o Grêmio disputa. Tá, mas essa situação do Cuejar, uma coisa é o que o Mano achava, outra coisa, uma coisa é o que o Mano diz que quer fazer, que está tentando recuperar, outra coisa é o que a diretoria quer fazer.
A diretoria quer negociar o Cuejar. Mas passa pelo Mano salário Pena. dele. Mas pelo salário dele. O custo. O custo dele é alto. Vai, isso Vamos lá, impõe. deixa eu virar aqui, ele quer porque fique. eu acho que está na hora da gente começar a analisar com muita aptidão, Ribeiro Neto, aquilo que o Grêmio está fazendo com os cofres. Vamos colocar a tela aqui, por gentileza, do investimento, para provar por A mais B que o problema não é grana, e sim desconhecimento de futebol. É por isso que ter dinheiro não basta. Isso tudo em reais, tá? Sim. Vai no cantinho. Ter dinheiro, se tu não souber o que fazer com ele, só vai ter prejuízo. Tu sabe Olha fazer? quanto o Grêmio gastou e não conseguiu formar um time competitivo. Cara, eu acho assim, ó, de novo, o Cristaldo num time ajustado joga. O Arezzo é absurdo, o Aravena é o absurdo do absurdo. O Gemerson, então, meu Deus, era só olhar, como Questão eu falei de antes, preço, para os tá dizendo, últimos dois Pavon, velho. clubes. Questão Olha de o Pavon, preço, né, cara. Bruno? Sim. Pavon, não existe pagar quase 20 milhões de reais no Pavon. O Cuejar, cara, o problema do Cuejar é o salário, né? É muito alto para um jogador que ficou muito tempo no mundo árabe e que chegou aqui e teve um problema particular que o Grêmio evita falar sobre isso, Sim. mas a gente sabe. E o Natan Pescador, então, meu Deus do céu, né? Natan Pescador, meu Deus do céu. Então, não é dinheiro, gente. Muito dinheiro investido. Eu Só que fiz dá a mais de conta. 80 Eu milhões fiz de a reais. conta, isso, eu fiz a conta aqui. 82 milhões e 400 mil. 82 milhões de reais. 82 milhões de reais. Tem grana, né? É O dinheiro. que falta é conhecimento de dinheiro. futebol. 82 milhões de reais e um só titular. verdade, Contestado, Cristaldo. Contestado. Grana Só que, fora, né? só que olha só, né? Também Baita tem uma. grana fora. Eu não sou tão especialista nessa questão, mas eu já não só ouvi, mas já conversei com pessoas de dentro do Grêmio. Tem antecipação de receitas também, né? Da televisão, né? Tá, eu vou fazer que ou nem seja, tu. tem, né? Eu não, vou fazer. não, é que não é assim, vou- sempre tem. É que, por exemplo, assim, ó, no Inter não pode ter. Eu não sei como é que é, por isso que eu disse, no Grêmio. Por exemplo, para ter no Inter, precisa ter autorização, precisa ter uma série de coisas. Se tu chegar simplesmente e dizer assim, ó, Globo, bota pra mim 50 milhões aí lá de 2029 e depois a gente vê. No Inter não funciona assim. Agora, Não sei, no Grêmio. por que eu tô No trazendo Grêmio, esse assunto? no Grêmio foi liberado pelo desespero. Então, por que eu tô trazendo esse assunto? Porque uma coisa é tu pegar 82 milhões agora e de repente ter lá 40 de volta. Né? Tu negocia esses caras aqui e tem 40 isso de aí volta. salva a gestão financeira dele. Salva, não tá preocupado isso, com o clube exatamente. como um todo. Tá Exatamente. preocupado com a tua gestão. Salva o teu momento atual, o teu presente, mas o teu futuro Escolhemos já tudo. Mas assim, ó, prejudicado. eu preciso dizer, E aí tá? vem aquelas matérias que a gente já está Cara, isso aqui é um acostumado, né? escândalo. O Grêmio anuncia superávit, não sei o quê, Não, parará, mas eu quero piriri. chegar nisso aí, para dizer para vocês o seguinte, para dizer que só para não que vai Isso amenizar. aqui é um lesa clube. Tá, Isso. Isso aqui não pode ser naturalizado. Tá, só aqui, gente. mas eu não vou esquecer que não é só essa gestão. A gestão do presidente Romildo, que foi muito festejada quando venceu, Claro, campo de- com o ela campo respaldava, conseguiu né? a proeza de fazer um clube que ganhou e que vendeu milhões e milhões. O Grêmio, em algum momento, ele tinha retorno técnico, porque era um time vencedor, o time jogava bem até a metade do semestre de 2018, e ele vendeu assim, ó, todo mundo por milhões. O Grêmio era um time superavitário, Sim, matéria. time rico. Sabe o que o Grêmio fez, a gestão Romildo fez? Com o Renato? Desculpa, mas era o técnico, né? O mesmo Renato que ganhou tudo. Botou tudo fora, contratando os Tardelli da vida, Marinho, Robinho, Thiago. Pagou uma fortuna e transformou um clube que tinha um monte de dinheiro no clube devedor. Claro. Botou tudo fora, sabe por quê? Porque terceirizou, não tinha gestão profissional. E, aliás, quem disse isso foi o presidente Romildo no conselho. Não, nós atendimos a demanda do treinador. Claro. Então, Quando ganhava, funcionava. eu vou perguntar de novo para os candidatos. Qual é a política de futebol? Como é que o Grêmio quer jogar? Como é que o Grêmio... O que o Grêmio vai fazer? O que a base tem? Essa política eu não tenho. Ribeiro. Eu não sei. Tu lembra que até o campo respaldava ao ponto do Grêmio mudar o seu estatuto para triênio de presidente.
Foi a mudança nevrálgica no Estatuto do Grêmio. Gente, mas assim, desculpa, eu não queria usar essa palavra, mas vocês estão sendo oportunistas. Não, peraí. Não. Trazer essa discussão da mudança no Estatuto. Mas foi era uma unanimidade entre a torcida do Grêmio que o Romildo é um dos maiores presidentes da história do Grêmio. Aí depois veio o rebaixamento, aí é fácil falar. Não é fácil falar. Não, só um pouquinho. Botou tudo fora. Ribeiro, mas no momento que isso foi discutido, era aqui no estado era cantado em prosa e verso, que era um dos maiores presentes da história do Grêmio. Perfeito. Só atrás do cofre. Vamos parar com isso aí. Vamos parar com isso aí. É barbada criticar. Eu não estou criticando, eu estou lembrando que o campo dava tanto respaldo, o Grêmio estava ganhando, o Grêmio estava levantando taça, e isso deu a oportunidade de se discutir a mudança do estatuto. Mas eu não estou criticando. Eu estou lembrando do que aconteceu. Mas é que isso é o problema, Pedro. Porque, por exemplo, por mais que o campo respalde, tu não pode deixar o teu clube refém de algo que é abstrato. Ganhar campeonatos é abstrato. Hoje, por exemplo, tu joga no Campeonato Brasileiro, tem 19 que perdem, só um ganha. Então não adianta tu chegar e dar, porque ganhou a Libertadores, agora nós vamos trazer o Tardelli, o Douglas Costa, não sei o quê, porque agora nós vamos ganhar o Campeonato Brasileiro. Tem esse ponto. E quando tu deixa... E aí é o seguinte... o saudoso Fernandão falou muito claramente, né? Quando tu dá pro vestiário, quando tu dá pro jogador, quando tu dá pro treinador um poder que não é dele, mas o Ernest, aí acabou. Não, mas é que no caso do Grêmio estava funcionando. Não, claro que no estava. No caso do Grêmio estava claro. Por isso que eu digo que é oportunismo agora tu falar que terceirizar pro Renato deu errado. Claro que deu, mas também deu certo. Perfeito, mas eu não tô dizendo... E pro Romildo isso era maravilhoso. Eu não tô querendo criticar agora. Eu tô querendo só dizer o seguinte, tem um determinado momento que o dirigente também ele tem que entender o seguinte, cara, bateu no teto. É isso agora que nós temos que fazer. Tira o Renato. Tipo, que nem fizeram quando o Inter... começa. Yarley vai embora, Fernandão vai embora, o Abel vai embora. Por quê? Porque em determinado momento os caras assim, cara, deu. Agora o vestiário tá viciado. Cara, mas é que assim, eu acho que o grande ponto a crítica muito é feita assim, entregaram tudo pro Renato quando não deveriam ter entregue pro Renato. Eu acho que não deveriam ter entregue tudo pro Renato se tivessem outros dirigentes competentes para dividir com o Renato. Perfeito. Porque alguém aqui vai chegar e vai dizer que o Renato não entende futebol? Aí é maluco. O Renato entende muito de futebol. O problema é que o Renato era a única pessoa a pensar futebol no Grêmio. Ele não era treinador. Ele era treinador, ele era coordenador técnico, ele era dirigente, ele era executivo. Olha, o Renato cuidava de tudo de parte técnica do Grêmio. Por quê? Porque, infelizmente, no futebol... os dirigentes, eles levam na base da brincadeira. Não adianta ficar bravo. Porque o que acontece é o seguinte, em janeiro, ninguém pede ajuda pro Felipão. Em janeiro, ninguém pede ajuda para ídolo, para quem realmente entende futebol. São lá os dirigentes abnegados, que são apaixonados pelo clube, não há dúvida em relação a isso, estão lá se esforçando, mas eles precisam ter a humildade de saber que não são profissionais da bola e que um clube do tamanho do Grêmio não é uma brincadeira para chegar ali e contratar de acordo com a cabeça deles. Ah, mas olha o CDD. O CDD, gente, como as próprias palavras dizem, é um centro de dados e vai te apresentar uma série de informações. Agora, isso é 20%, 30% do que é necessário para contratar um jogador de futebol. De resto é entendimento. É o cara que entende. Ou tu entende ou tu não entende. Não existe meio termo. Pega o cara que é da área e vê para quem realmente o clube tem que olhar no mercado de transferências. Tem que ter Felipão, tem que ter Maicon, tem que ter cara que entende de futebol. Porque senão tu entrega na mão de um treinador que 6 meses depois vai embora e deixa um monte de jogador como esses aqui. E ainda, no caso esse do Grêmio, um monte de estrangeiros. O que dificulta ainda mais o trabalho de um treinador como o Mancini. Esse GC aqui é um absurdo. Não, só um pouquinho. Esse GC aqui é um absurdo. A gente está discutindo as atrocidades que foram feitas com o Grêmio aqui. A gente está perguntando se o Renato é um dos culpados. Então vamos perguntar se o Renato também é o responsável pelas conquistas do Grêmio, né? Agora, todo ano, ficar tentando encontrar o Renato como culpado por aquilo que acontece, ele tem responsabilidade? Tem. Mas querer jogar que o Renato é um dos culpados não vou nem dar crédito pelo Grêmio ter caído? Não falei isso. Pelo Grêmio nesse momento tá, sim, ainda com ameaça de rebaixamento. Isso é um absurdo. Então eu vou te dizer. Isso é um absurdo, gente. Então eu vou te falar. Tá. O Renato é culpado, sim, mas foi dada a ele a oportunidade de culpa. A culpa não é do Renato. Foi permitido ao Renato fazer o que ele queria.
E o Renato tem uma grande parcela nessa transformação do Grêmio em um time rico num time falido, porque o Renato simplesmente tomou conta porque deixaram ele fazer. Tu lembra da entrevista Entendeu? que ele disse? Era isso. Aí, dos acertos ninguém lembra. Mas assim, é que assim... Dos títulos ninguém é que lembra. assim, ó. Então tá. Presidente Guerra, o senhor está absolutamente inocentado Então tá, pelas então- contratações, Ô, Ribeiro. pelos mais de 80 milhões de Quem é reais que jogados disse pela isso? janela da arena. Quem é que disse isso? Renato, a culpa é tua. Renato, que inclusive estreia hoje lá no Mundial, a culpa é tua, Renato. Eu acho que tu tá transformando a discussão habilmente, mas assim, ó, não é o que nós estamos falando. Nós estamos elencando aqui os problemas da gestão Guerra. Só que seria injusto se eu dissesse que ele também herdou uma massa falida da gestão Romildo. Eu tenho, é justiça isso. Não, ele renovou todo o entendeu? elenco, Ribeiro. O elenco foi montado por Perfeito, ele. mas- Não tem, olha, não sei se tem algum jogador da Tá. gestão Posso Romildo fazer uma aí. pergunta? Claro. A gestão atual pegou o Grêmio superavitado? Superavitário? Não. Claro que não, né? Por quê? Porque em algum momento a gestão Romildo mas ela se gastou perdeu. igual, entendeu? Ribeiro, esse é o ponto. Mas ninguém está inocentando, eu tô dizendo que esse Não, tu tá problema falando do sobre Grêmio não, tu tá vem falando de sobre, longe. tu tá falando sobre superávit, tá? É isso aí. Eu sinceramente aqui, ó, tudo bem buscar exemplo, eu achei muito bom o teu exemplo de quando o presidente Romildo chegou, porque a gestão Romildo ela precisa ser dividida. Ela foi excelente até a metade e foi péssima na segunda metade. Agora, quando a gente mistura o que sobrou da gestão Romildo para a gestão Guerra, eu acho que tá errado. Porque tá aqui, são 80 milhões só nesses citados. Sim, foi Se incompetente pegar igual. toda a gestão do presidente Alberto Guerra, são mais de 200 milhões de valores investidos em quase nenhum jogador que deu certo. Talvez os que mais tenham dado certo são aqueles que não custaram dinheiro na hora da certeza. contratação. Então eu acho, Ribeiro, que, Mas não, eu tô- nós que a estamos responsabilidade é dessa direção total. Concordando? Não, perfeito, então. Eu só fiz uma lembrança Não, histórica mas é que para não assim, ó, passar E assim, ó, batido. Não, mas e tudo muitos bem, desses Ribeiro, mas nomes não ainda passaram assim- pelo Renato, Não, que é o aí que tu que tá. falando. Mas ainda assim o Renato sendo o culpado, sendo Não é o o culpado, responsável. o culpado é a gestão. Ainda assim, o presidente o Renato Alberto salvou Guerra, muitas vezes. ainda O assim, Renato ocupou o espaço que estava Exato. vago. Não tinha ninguém pra trabalhar. E ainda assim, atestando a importância do Renato, ou a dependência e a fragilidade do Grêmio como instituição, o presidente Alberto Guerra vai no Deville, fica de joelhos Claro. na suíte do Renato, em frente ao Renato assim. Renato, Depois pelo toma três. amor de Deus, fica. Claro. Toma três Senão Corinthians. eu vou sofrer. Claro. Eu preciso de ti, Renato. E por várias E o coisas. Renato vai embora, velho. Primeiro porque era um escudo enorme, para a direção, que eu estava todo tranco, sozinho. E em segundo lugar, né? Porque. Agora eu me esqueci o que eu ia falar. Ribeiro, Não, Que loucura, hein, Ribeiro? faz parte. o segundo lugar, Vamos lá, Ribeiro, preciso virar aqui. Só O um detalhe. segundo lugar é que ele se ajoelha porque no ano que vem vai ter uma eleição e hoje, por exemplo, ele não tem nem candidato para votar. A situação do Grêmio não tem nem candidato, enquanto que toda a oposição já está articulando já pré-candidaturas e tudo mais. rapidamente. Isso também é um dos motivos que ele precisa vamos lá, assinar. preciso virar. Os 50% que o Renato dizia não era 50% Pensou. nos 90 minutos ali. 50% que o Renato dizia lembrei. era tudo que ele fazia. Lembrei. Tudo. E outra, porque ficou provado através das ações que as direções do Grêmio, do departamento de futebol, eles perderam completamente a expertise É isso aí. de como executar.